Em algum momento eu achei então que eu era o professor que já estava no top, até que um dia eu percebi que se eu vacilasse, eu podia ter um comportamento tão equivocado como qualquer um desses outros. Para quem foi professor, alguém aqui deu aula já, professor? O que acontece é o seguinte, parece que tem vez que uma conspiração astral faz com que os planetas se alinhem e numa mesma turma se matricule o pior do pior. E quando você vai dar aula naquela turma, você vai dizer assim, meu Deus, hoje é a aula naquela turma. E eu tinha uma turma chamada Psicologia do Consumidor, e tinha um aluno especialmente que ele era uma tasmania dentro da aula. Ele tornava tudo infernal. E um dia, eu estava lá naquela expectativa, um dia eu me vingo dele. E eu cheguei, e o aluno estava extremamente irritado. E o que foi que houve? O senhor viu ontem, professor, de madrugada? O que houve? Eu não vi o jornal. O Brasil perdeu o vôlei de praia. Eu disse, qual é o problema? A gente ganha, a gente perde. Mas, professor, perder no vôlei de praia, tudo bem, mas para Portugal? Eu fiz, qual é o problema de Portugal? Aí ele disse, um país que nem praia tem. Aí eu fiz, Portugal não tem praia, então Pedro Alves Cabral veio para aqui de trem. Pegou na estação de Lisboa, um trem direto, passou pelas Ilhas Verdes e chegou aqui, terra à vista. Embora ele tivesse vindo na terra. E não tem mar. Então, Camões, ou aliás, Fernando Pessoa não fez aquela poesia. Qual? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzardes, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, para que fostes nosso amar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Terminei de dizer isso, os alunos começaram a tirar uma onda com a cara dele. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O que eu fiz? Eu dei uma aula rápida de geografia e literatura ou eu humilhei o meu aluno? Esse silêncio me preocupou agora. O que eu fiz? Eu dei uma aula rápida de geografia e literatura ou eu humilhei o meu aluno? Eu humilhei o meu aluno. Eu me aproveitei de uma posição hierarquicamente superior, percebi a fragilidade de conhecimento dele e vi naquele momento a vingança. E o clima melhorou na sala de aula depois disso? Não, piorou muito. Porque depois de ridicularizar o colega, depois eles se identificaram com um colega que é um igual e que foi vitimizado por um professor que o humilhou. E aí eu resolvi fazer o seguinte, qual é a opção quando você faz uma coisa ruim? Você fica chorando e lamenta, ou você vai lá e corrige. Só tem duas opções. Quem fica chorando pelo passado, o que fez ou que sofreu, é um forte candidato à depressão, vai tomar Aldol com Akhenaton Retard e Rivotril e Loxaton para dormir. E em 10 anos de uso contínuo vai desenvolver Alzheimer. Porque essas drogas são para usar pontualmente e não constantemente. Por isso que o nome é tarja preta, porque é preto do luto que vem depois. Então observe o seguinte, eu chamei o aluno para jantar e descobri uma coisa, normal, que existia dor na vida dele, que os pais estavam se separando, a mãe estava com câncer em estado terminal e o pai começou a ter um caso com a enfermeira que cuidava da mãe. Então, como é que ele tinha paz para assistir uma aula? O que para ele importava se Portugal tinha praia ou não? Então, eu percebi que educar, ou se relacionar, ou servir, não é apenas entregar alguma técnica ou não é apenas entregar algum conteúdo, é sobretudo e acima de tudo se relacionar como humano.